Não tenha medo de obedecer. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu venho te dizer, não tenha medo, apenas faça. Existem direções que Deus coloca na nossa vida que a gente não sabe o final, a gente não sabe o motivo e a gente não sabe o propósito. Existem coisas que nem sempre Deus revela os seus motivos, mas a gente não precisa saber, a gente precisa obedecer. A obediência caminha junto com a fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente não viu. É a certeza de que Deus irá nos segurar. A fé é a certeza que Deus está conosco a todo momento, em cada passo que a gente der na nossa vida. Existem momentos que a gente precisa dar passos para que a gente possa enxergar o próximo caminho. Às vezes eu falo assim, a gente dá o passo e Deus dá o chão. E é assim que devemos viver como os verdadeiros cristãos. Ah, Isabel, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas será mesmo? Porque eu acho que a fé e a obediência é um dos mandamentos mais difíceis na vida de um cristão. Porque muitas vezes nós, seres humanos, queremos brincar de ser Deus, achando que sabemos tudo, nos apoiamos no nosso próprio entendimento e não confiamos no Senhor de todo o nosso coração, assim como fala em Provérbios. Eu falo isso porque muitas vezes eu já passei por momentos que eu me desesperava. E eu achava que eu tinha fé, mas na verdade eu não tinha, porque eu estava me desesperando. Não podemos nos desesperar nos momentos de dificuldade, porque Deus está segurando a nossa mão. Deus sabe os planos dele para nós. Deus sabe que os sonhos que Ele colocou no nosso coração, Ele vai cumprir. Dar passos no escuro é verdadeiramente amar a Cristo. A fé é primeiro você fazer e depois descobrir. E eu digo assim, 99% de obediência não é obediência. Nós temos que estar dispostos a entregar toda a nossa confiança, todo o nosso coração. Existem 3 coisas que cabem na obediência. A obediência, ela é interna, devemos fazer de todo o nosso coração. Ela é imediata, devemos fazer, Deus mandou, faça. Ele deu um aviso, deu outro, não perca mais tempo. Você precisa fazer, simplesmente fazer, para de ter medo. Deus, Ele vai te capacitar. Se Deus colocou algum direcionamento no seu coração, troque o medo pela confiança. Se Deus confirmou no seu coração, agora a responsabilidade ela é totalmente sua. Você precisa simplesmente fazer. Ninguém vai fazer aquilo que você e só você foi chamado para fazer. Aquilo que é o seu sonho está no teu coração. Agora assuma essa responsabilidade. Eu vivi isso, eu achava que, como eu já falei, eu achava que eu tinha fé, mas eu não tinha, porque eu queria saber o que ia acontecer no futuro, mas não, a gente não precisa saber. Precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele dá o direcionamento e cabe a nós fazer a nossa parte, dar os passos. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu já vivi muito isso na minha vida sobre fé. O meu casamento, eu não tinha nada, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. E em menos de um mês marcamos o casamento e um mês depois a gente tinha tudo na nossa casa, não faltou nada. Depois de um tempo, Deus nos deu um direcionamento de mudarmos para outro estado. Já tínhamos tudo em casa, estávamos estabilizados, tínhamos emprego, tínhamos carro. Deixamos tudo para trás e fomos. E foi a melhor coisa que a gente poderia fazer. Foi obedecer a Deus. Porque lá nesse outro lugar, Deus tratou o nosso casamento. Voltamos muito mais maduros. Deus expandiu a nossa mente. E voltando, ainda não acabou.
sabe? Nossa luta não acabou. Cada dia mais eu vivo tendo fé e acreditando no que Deus pode fazer. Já faz um tempo que Deus coloca no meu coração sobre gravar vídeos. Já gravei alguns vídeos para o Instagram, eu parei. Na minha cabeça já estava tudo muito saturado. Hoje em dia todo mundo quer postar, todo mundo quer fazer conteúdo. Mas, sabe, quando Deus coloca algo no seu coração, Ele vai, não é perturbar, Ele vai estar lá, você sabe o que é para você fazer. Deus, Ele fala, a todo momento Ele fala com a gente, através da sua palavra, através de som. Deus, Ele fala através da impressão do Espírito. O Espírito vive em nós, Jesus vive em nós, Ele fala em sua palavra. Antes de ser colocado no madeiro, Ele fala: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em ti. Olha o tanto de promessa que Deus faz para nós na sua palavra. Para de falar que você não ouve Deus. Às vezes a resposta de Deus está no silêncio que a gente não faz. Faça silêncio. Pare de colocar distrações. Pare de correr atrás de que outras pessoas deem a resposta da sua vida. Não. É Deus que deve governar a sua vida. Deus que deve estar no seu coração. Obediência. Obediência. Na Bíblia fala também da história de Abraão. Deus simplesmente falou: vai, sai do meio da tua parentela e vai. Deus não falou o processo, Deus não precisou explicar nada para ele, ele simplesmente foi. É assim que nós devemos ser, acreditar, confiar, simplesmente confiar. Às vezes, se Deus falasse o processo pra gente, a gente ia rejeitar. A gente não ia querer, não iríamos fazer de todo o nosso coração. Por isso que ele vai revelando aos poucos aquilo que Ele tem para nós. O cuidado de Deus é tão grande por nós. Ele tem um amor tão grande por nós. Ele nunca vai nos desamparar, independente da situação que estivermos. Dependente da situação que tivermos, Deus está conosco, Ele está segurando a nossa mão, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele realiza os desejos do nosso coração, mesmo que forem pequenos, Deus realiza. Ele não pede nada em troca, Deus não pede nada em troca, mas o mínimo que devemos fazer é obedecer de todo o nosso coração. É obedecer com vontade, é obedecer de verdade, é obedecer sem questionar. Deus é fiel, todo o tempo Deus é fiel. Acredita, confia. O amor dele é tão grande. Eu não me canso de falar do amor dele, é por isso que eu tô aqui precisando transbordar para vocês. Hoje eu vi uma palavra, uma frase que fala assim: se agora eu tenho fé, eu preciso compartilhar a minha fé. Seja guiado pelo Espírito Santo. Ligue primeiro a sua vida no mundo espiritual, antes de ligar no mundo carnal. Se você não sabe o que decidir, o que fazer, se você está perdido, ligue a sua vida, o seu coração, as suas palavras, as suas atitudes antes no mundo espiritual, antes de recorrer a qualquer outra coisa. E para finalizar aqui vai mais uma promessa de Deus para você. Guarda isso no seu coração. Guarda isso na tábua do seu coração e realmente acredite. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada lhe terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Confia.